Olá, amigo do canal Caps Lock, seja bem-vindo a mais um Caps Vlog. Já tem algum tempo que eu estava pensando numa forma de abordar esse tópico, porque eu queria que fosse... eu não queria que a minha abordagem do tópico fosse um reflexo do tópico em si. E a gente está falando aqui de negatividade em videogames. E eu não confundo negatividade com crítica. São coisas diferentes. Mas nós vivemos agora numa era em que é mais comum, aceitável e de certa forma esperado que as pessoas sejam negativas o tempo todo. É possível fazer uma crítica sem ser uma pessoa negativa a respeito da sua crítica. Não estou dizendo crítica construtiva, estou dizendo efetivamente apontar algo que você não gostou e ainda assim não ser negativo a respeito. Hoje em dia, não é que as pessoas apenas reclamam de tudo, as pessoas de fato reclamam muito. Mas nem toda reclamação é sem mérito. E existem reclamações que são justas, que são honestas e que devem ser levadas em consideração, sim. Ao mesmo tempo, as pessoas têm... Parece que a gente criou uma comunidade ao nosso redor em que as pessoas têm prazer em reduzir o outro. Quando eu digo isso a respeito de videogames, eu digo... Você percebendo a crítica das pessoas, eu digo no sentido de que parece que as pessoas têm alguma forma de prazer em se colocar acima dos outros e das coisas dos outros. Então, tipo, esse jogo é bom. Não basta que esse jogo seja bom. E não basta que, por fato desse jogo ser bom, significa que ele é melhor que esse jogo. Esse jogo é bom, porque eu gosto dele, e esse aqui é péssimo. Olha que jogo inferior. É assim que se faz, tá vendo? Tem que ser que nem o meu jogo que eu gosto. Não pode ser igual a esse outro jogo que eu não gosto e que é inferior. É a forma como a gente coloca o sentimento. Muito disso vem de uma falta de inteligência emocional que vem agregada com a era da internet. O fato de que hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso instantâneo a uma plataforma, a um público e a proteção de anonimato para expressar uma opinião. O que, em sua base, é a melhor coisa que a internet nos dá, mas ao mesmo tempo é a pior coisa. Porque ter acesso a essas plataformas, ter acesso a um público, você poder partilhar a sua opinião particular e encontrar um nicho do qual você pode investir e colher frutos desse meio. É o motivo pelo qual eu tenho um canal no YouTube. O fato de que eu posso ligar uma câmera e conversar com 80 mil pessoas, sabe? Tem jogos do Campeonato Brasileiro que não tem esse público, que eu tenho. Eu, um cara na minha casa falando sobre coisas que eu gosto para pessoas que têm gostos parecidos, e às vezes não. Então é um poder incrível. É uma plataforma impressionante. Mas, obviamente, tudo que pode ser utilizado de uma forma positiva pode ser utilizado de uma forma negativa. E a gente vê muito disso, as pessoas utilizando a plataforma de uma forma negativa, em que se perpetua o senso de negatividade. Como eu estou no anonimato, eu estou protegido de críticas. Existe um delay entre a fala e a resposta. Sabe aquele negócio? Você nunca falaria isso na cara de alguém? É porque na cara, no frente a frente, no pessoal, rola o medo de represália. Rola o medo de você ser brecado, ou desarmado, ou respondido. Pessoas em geral, quando jogam opiniões mal formuladas, têm muito medo de alguém responder elas na lata sem que ela tenha a desculpa de que é internet, então eu não vi instantaneamente a sua mensagem. Mas aí, na verdade, a pessoa teve tempo de abrir uma Wikipédia para procurar um argumento qualquer para poder vir falar e responder a você, mesmo sem ter um argumento de verdade, apenas jogando coisa na parede e vendo se algo cola, que é extremamente comum. Vamos concordar em discordar. Mas você não disse nada. Não, mas então é a sua opinião, não é a minha. É a defensividade. É o autoprotecionismo, a autopreservação de quando a pessoa é pega falando merda. E a negatividade prejudica muito
o prazer de compartilhar as coisas. Eu vejo, por exemplo, com o lançamento de Final Fantasy VII Remake, eu vi várias pessoas vindo até mim falando: tá vendo, Capcom? É assim que se faz um remake, sua empresa podre e idiota! E eu pensando aqui comigo mesmo: caralho, onde que Resident Evil 3 Remake é um jogo ruim? Ele não é tão bom quanto o original. Mas ele é bom. Mas ele é um nota... Ele é inferior ao Resident Evil Remake 2, que é um jogo nota 9. Qual é a nota que você dá pro Remake 3? Eu dou um 8, por isso que ele é inferior. Porra, é um jogo nota 8? É a mesma coisa. Eu uso esse exemplo várias vezes porque é um exemplo muito real. É o exemplo do Dark Souls 2. Dark Souls 2 é o pior jogo da franquia Dark Souls. Ainda é um jogo nota 9 numa franquia cheia de jogos nota 8, numa franquia cheia de jogos nota 9. Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, é o pior Metal Gear. Nas piores hipóteses, ainda é um jogo nota 7. O que faz dele um bom jogo. Mas dentro da franquia Metal Gear ele é o pior. É sempre aquele negócio, o foco da negatividade. E esse foco da negatividade vem também da percepção da crítica. Eu lembro até hoje, quando eu fiz meu vídeo, os piores jogos do Sonic, eu deixei explicitamente claro no meu vídeo que... Por que eu mencionei Sonic 1 na lista de piores jogos do Sonic? Eu coloquei isso no meu vídeo. Eu falei que não é que aonde você coloca esse jogo, porque pra mim ele fica literalmente no limiar entre ser o menos pior e o menos melhor. Então ele tá naquela divisória, sabe? Qual é o jogo... Sonic 1 é melhor que qual jogo do Sonic? Porque não é melhor que o 2. Não é melhor que o 3. Não é melhor que o Mania. E aí aquele negócio, ele vai só caindo na lista. Quanto mais você vai avançando numa franquia que tem literalmente dezenas de jogos, é melhor do que esse? Não é, eu gostei mais daquele. Qual que você prefere jogar, um ou esse? Esse. E ele vai só caindo, 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 caindo. Ele entra na lista de jogos ruins, pra mim ele tá no limiar. Então foi uma crítica, mas não foi uma negatividade que eu expressei a respeito do jogo. Mas as pessoas assumem aquilo como uma agressão pessoal. E o mais engraçado disso tudo é que elas traduzem essa agressão pessoal fazendo literalmente o que elas me acusam de fazer. Do tipo, a sua opinião está errada. Você não sabe dar opinião sobre os jogos. Vamos ignorar o fato de que a opinião é algo inerentemente pessoal. Eu posso fundamentar minha opinião em fatos que não são argumentativos. São fatos, não são opiniões. Mas o somatório da minha conclusão ainda vai ser uma opinião. Esse é o diferencial. É a interpretação de texto que falta em tanta gente. E quando você vê a negatividade dos videogames, as pessoas apenas sentem prazer em ser negativas ou celebrar a negatividade. E isso se reflete em múltiplos aspectos. Eu vejo, por exemplo, eu já brinquei várias vezes no canal falando que eu gosto de jogos ruins. Eu compro, coleciono jogos ruins, eu gosto de jogá-los, eu gosto de mostrar eles para as pessoas. Eu zerei Metal Wolf Chaos XD em live. Eu zerei Metal Gear, eu zerei Devil May Cry 2 4 vezes. 2 vezes para cada campanha. 2 foi em live, ao vivo. Eu jogo jogos ruins. Eu gosto de jogos ruins. Mas eu tenho um porquê por trás de cada um deles. Tem uma explicação, tem um motivo, é porque eu fico fascinado em como você vai procurando as coisas mais... Quando o pessoal vem falar pra mim, hoje em dia os jogos são todos iguais, mais negatividade. E tipo, a vontade de falar, não, você que não joga videogames. E acha que tudo é igual. Porque você não se preocupa em procurar as coisas novas, você não se aventura, você não procura, você não busca. Tem tanta coisa maravilhosa hoje, sabe? Pessoas falando coisas do tipo, eu não compraria Resident Evil 3 Remake porque eu acho que o jogo é curto demais. Quanto tempo você demorou pra zerar o jogo? 6 horas. Você diz exatamente a duração média do Resident Evil 3 original quando ele lançou? É isso que é muito curto? Não, mas pra hoje em dia, igual Resident Evil Remake 2, que dá pra zerar em 2 horas? Resident Evil 4, que dá pra zerar em 4 horas? Tipo... É o salto para negatividade. É a transformação de sentimento negativo baseado em ignorância se torna poder. Porque
as pessoas ignoram a informação. Ninguém quer informação, ninguém quer saber, ninguém quer ter conhecimento, as pessoas querem apenas achar. Eu acho, eu sinto, logo eu estou certo. Não, você está errado, não, é apenas a sua opinião. E não existe uma argumentação, não existe uma conversa, não existe um diálogo. Quando eu falo de jogos ruins, eu digo no sentido... As pessoas chegam pra mim várias vezes e falam: Araújo, você tinha que comprar esse jogo e falar dele, porque olha como esse jogo é ruim. Aí eu pego o jogo pra olhar, do que você tá falando? Aí eu olho... Tá, isso não é um jogo ruim, é um jogo desinteressante. É um jogo que não é atraente, que não é interessante, que não é cativante. É um jogo tedioso. Isso não é interessante pra mim. Não, mas é um jogo ruim, você adora jogo ruim. Mas tem que ter um charme, sabe? O pensamento tem que ter um mínimo de inteligência por trás. Não pode ser vazio, não pode ser oco. Ah, você fez vídeos de Seran Kagura. Porque era engraçado pra mim como é que a pior parte de Seran Kagura é o principal ponto de venda, que é o fanservice. Quando você tira o fanservice exagerado, você tem um monte de personagens carismáticas num jogo de ação divertido. Isso é interessante. Quando você pega Pit Beat Splash, que é o Splatoon de Seran Kagura, você tem exatamente essa mesma perspectiva. Que se você tirasse o fanservice daqui, você tinha um clone decente, moderno, de Splatoon disponível em várias plataformas. E isso é interessante. Quando eu pego um jogo tipo Disaster Report 4, eu acho esse jogo meio ruim. Eu sei, mas olha o que eles conseguiram fazer sem dinheiro nenhum. Olha o jogo que eles conseguiram construir literalmente num orçamento de pastel de cana e um caldo. É o pastel de feira e um caldo de cana. Porque o jogo não tem dinheiro nenhum por trás. E a premissa do jogo é tão estranha, tão única, que cativa. Sabe, essa ideia de que você é uma pessoa visitando uma cidade nova e aí acontece um desastre natural. E aí? Sobreviva. Viva histórias, conheça pessoas, descubra quem você é. É uma premissa que, em papel, parece a coisa mais épica do mundo. Aí você vê uma empresa que não tem orçamento nenhum pra fazer isso, e faz, e vende, e dá certo. E isso é impressionante, isso é interessante. É o bonito dos videogames. Mas a gente vê muita negatividade. E negatividade de consoles nem se fala. É literalmente aquela velha história idiota de criança birrenta que a empresa multimilionária que não sabe que eu existo é melhor do que a sua. O brinquedo que eu comprei, videogames são brinquedos, não sei se vocês sabem disso, mas o brinquedo que eu comprei é mais importante que o brinquedo que você comprou. E vamos discutir sobre isso, vamos brigar sobre isso, vamos organizar grupos sobre isso, vamos nos mobilizar sobre isso, vamos criar hashtags, vamos criar frases, e vamos criar um chavão, e vamos criar o nosso uniforme, o nosso padrão. Pra quê? Pra reclamar da marca do outro. Porque, eu fui idiota, eu fingi ser idiota e deixei aquela pessoa com raiva. Que prazer que eu sinto em incomodar os outros, eu adoro quando ficam com raiva de mim. Pessoas que pensam assim, pessoas que têm essa mentalidade, eu deixei você irritado, eu ganhei, porque eu incomodei você, e eu adoro quando as pessoas ficam irritadas com os meus argumentos maravilhosos de cérebro gigante. Sabe, são pessoas vazias. Não são pessoas que querem atenção, são pessoas que precisam de atenção. São pessoas que desesperadamente precisam de atenção, porque a vida delas é tão vazia, é tão patético, é tão oco, tão vazio, que se elas não tivessem isso, elas não teriam nada na vida. Coloque-se você na perspectiva de alguém que, se não vivesse através de uma imagem extremista de uma marca, não seria ninguém. E agora se imagine não sendo essa pessoa, mas sim as pessoas que admiram essa pessoa. Olha como é que você fica... Quando eu falo verme parasita, não é à toa. Porque se eu abrisse um livro para ler sobre vermes parasitas, a descrição bateria. É por isso. E a negatividade... E de novo, isso não é... Isso que eu tô falando agora não é negatividade. Isso é o espanto. É a surpresa.
de você ver que é essa comunidade que nos cerca o tempo todo, que as pessoas vivem dessa forma e socializam dessa forma, ao invés de celebrar que hoje em dia nós temos videogames para todo mundo, literalmente todos os grupos, todas as idades, que hoje em dia nós estamos tocando em tópicos, em jogos que jamais foram tocados antes. Você tem jogos fazendo coisas como estender a mão para grupos menos representados, fazendo isso bem feito, como o Jedi The Last Order faz, Jedi Fallen Order faz, e como Final Fantasy VII Remake fez, e com todo o trajeto do Honeybee Inn, e você ter a diversão e a alegria desses jogos, e por trás você ainda sai com um sentimento gostoso, um sentimento positivo de caramba, eu nunca... Essa frase ficou comigo. Esse pensamento novo entrou na minha cabeça, isso abriu a minha mente para observar coisas por uma nova perspectiva, por novos olhos, pensar em videogames numa outra dimensão, numa outra experiência que livros, filmes, seriados, animes nunca me deram antes. Sabe, poder celebrar isso. Poder pegar jogos antigos de Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Game Boy e Sega Saturn e poder explorar esses jogos e mostrar para as pessoas e falar, olha que interessante, olha como é que isso aqui é bacana. E aí uma experiência que eu tive maravilhosa foi que eu resolvi fazer a última dungeon, a super perigosa, a super hardcore dungeon de Parasite Eve, que é o Chrysler Building, que é uma dungeon super difícil. Eu decidi fazer o finalzinho dela em live. E aí, enquanto eu tô jogando aquele trecho do jogo, eu joguei um trecho de Parasite Eve, eu fiz uma speedrun, entre aspas, de Parasite Eve em live também, pra mostrar às pessoas. Eu não mostrei a história, eu só mostrei o fluxo do jogo. E vendo as pessoas conversando no chat, várias pessoas chegando e falando, cara, eu nunca vi esse jogo. Sobre o que é o jogo? Essa pergunta me enche de tanta alegria. Sobre o que é o jogo? É curiosidade. É o desejo de conhecer algo mais. E saber que eu transmiti isso para alguém é algo verdadeiramente maravilhoso de se poder fazer. Algo positivo, é algo agradável, é empolgante. De você poder fazer por outra pessoa. E aí eu vi as pessoas, pô, eu não sabia da história desse jogo, esse jogo parece tão interessante. De repente, os visuais do PlayStation 1 desaparecem. E sobra apenas a tematização, e a música, e a história, e a personalidade do jogo. Vem à superfície, sabe? E você poder transmitir isso para as pessoas é muito maneiro. O outro lado dessa moeda é a própria negatividade, que eu vi, por exemplo, e é bacana, porque quando você conhece um pouquinho mais sobre videogames, você começa a perceber quando esses argumentos estão sendo jogados em cima de você. Eles saltam à vista muito facilmente. E aí eu tinha, por exemplo, eu tinha zerado o Final Fantasy VII Remake, e aí as pessoas no chat conversando, uma ou outra pessoa fazendo perguntas. Muita gente não conhece Final Fantasy VII, muita gente não conhece Final Fantasy, e queria saber mais. E aí você começa a tentar dar informação sem estragar a experiência, evitar spoilers, e tentar meio que guiar as pessoas, alimentar aquela curiosidade de uma forma positiva. E aí você começa a encontrar as pessoas que se apegam no aspecto negativo, apenas para se destacar. E eu vi algumas pessoas fazendo isso, e acontecia muito no sentido de... Você via que você estava conversando com uma pessoa que não jogou Final Fantasy VII Remake, não jogou Final Fantasy VII, não conhece a história, não acompanhou a live toda, então não viu nem eu jogando para dizer que acompanhou a história, e ela não tá passando os argumentos dela para você. Ela tá escutando você falar sobre o jogo, aí ela pega a opinião de uma outra pessoa que ela ouviu falar negativamente do jogo, e ela joga essa opinião pra você como se fosse uma pergunta dela. É um troço tão estranho, mas eu vi isso acontecendo. Em que você via pessoas te fazendo perguntas, mas que não eram perguntas delas. Eram perguntas que elas ouviram de outras pessoas, mas eram perguntas negativas. Então, mas você não acha isso? E tipo, a pergunta não tem sentido nenhum, porque a pessoa que está fazendo a pergunta não tem um contexto por trás da pergunta e não vai entender o contexto por trás da resposta. Então a conversa é vazia. Sabe? É algo completamente oco.
E é uma coisa que desanima um pouco quando você quer conversar sobre videogames, é quando você percebe que a conversa começou a desgringolar e tá indo pra um lado completamente diferente, sabe? E as pessoas perguntam coisas que não tem absolutamente nada a ver com o que você está falando, que não tem nada a ver com o tópico que está sendo conversado, é apenas, literalmente, curiosidade de criança. Mas por que o céu é azul? Ah, por causa disso, disso, disso. Mas às vezes ele é vermelho. Ok, é por causa disso. E quando ele fica preto? Aí é de noite. E aí você começa... Você não progride na troca de informações. Você agora está andando em círculos. E aí começa a vir a negatividade. Ah, eu acho isso fraco. Eu acho que isso é apenas um detalhe. Por que você acha isso? Ah, sei lá, porque eu acho. É o desejo. Tipo, eu não entendo, logo eu preciso traduzir a minha falta de compreensão sobre o assunto em algo que me permita ter uma posição na conversa na qual eu esteja imune à crítica, porque eu não quero ser a pessoa que não sabe. Então eu vou dizer que eu não curto. Eu vou dizer que isso pra mim não é importante. Por que não é importante? Ah, sei lá, pra mim não é importante. Mas você entendeu? Isso não interessa, pra mim não é importante. E aí fica a conversa aí. Sabe, a conversa não evolui. O sentimento de negatividade, ele impera. Ele fica acima. E aí você começa a ter essa comunidade negativa ao redor de conversa e videogames, e menos pessoas celebrando, menos pessoas partilhando, menos pessoas curtindo, menos pessoas sendo positivas a respeito de que hoje nós podemos, cada um pode ter uma plataforma diferente e ter as mesmas experiências, ou então ter experiências feitas só para você, dentro de qualquer ecossistema que você escolher, e que nenhum é inferior ao outro. Todos têm opções diferentes. Isso é algo que eu sinto falta um pouco, e que a era moderna dos videogames trouxe para nós de um jeito que não tem muita volta mais. É onde a gente tem conversas rasas, porque a maioria das conversas são rasas, porque o importante não é conversar sobre videogame. O importante é botar o review do jogo que lançou ontem, hoje, não porque eu quero ver o seu review, mas porque eu quero ter uma caixinha de comentário para eu escrever o que eu acho sobre o jogo que eu não joguei, mas que eu ouvi falar sobre. E que eu acho que ele não é tão interessante assim, e que ele não é tão importante assim, e que esse remake não é tão bom assim, e que esse remaster não vale a pena, e que isso é aquilo outro, e é só o espaço para negatividade juvenil. E quando você questiona essa postura, e quando você questiona essa postura com um pouco mais de firmeza, do tipo chegar e falar quem age dessa forma é babaca, e quem vive dessa forma é um verme parasita, aí as pessoas ficam oriçadas, elas ficam ansiosas, porque, meu Deus, eu consegui atenção, me deram atenção, eu consegui capturar a atenção de alguém que eu gostaria de ter chamado a atenção, então agora eu estou aqui, eu cheguei lá, eu sou tão importante quanto essa pessoa, porque essa pessoa me respondeu. Aí vira e fala, se você acha que eu estou errado, então vem aqui debater comigo, e se você não debater comigo, você é covarde. Não parece algo que uma criança de quinta série falaria? Não parece um argumento estupidamente infantil e patético pertencente a uma criança idiota e birrenta? Se você não fizer o que eu quero que você faça, você é um bobalhão. Você tem que vir aqui discutir comigo na frente de todo mundo, porque é isso que é o correto, porque eu estou dizendo que é. Se você não fizer, você é covarde. Não parece a versão vocabulário adulto do comportamento de uma criança? Tá vendo, gente? Ele se recusa. Ele se recusa a argumentar comigo. Ele se recusa a rebater os meus argumentos falhos, construídos de forma desonesta e intelectualmente fraudulenta. Isso significa que ele não tem capacidade de argumentar comigo. E é por isso que esse jogo é uma merda. E é por isso que esse sistema é uma merda. E é por isso que essa empresa não presta. E é por isso que esse anime é uma bosta. E é por isso que quem gosta dessa série de filmes é um imbecil. E quem gosta desse seriado é uma criança. É aí que a gente fica. Porque se você bater de frente, aí vem o pessoal falando, só ignora. É só ignorar. Basta você ignorar. Mas quando você ignora, na era da internet, esse tipo de comportamento,
você convida esse tipo de comportamento a se proliferar. Porque aquele negócio, eu falei e ninguém me bateu, ninguém me contrariou, ninguém me respondeu, ninguém disse que eu tô errado. Então eu devo estar certo. Então eu vou continuar fazendo. Porque eu me senti bem gritando com todo mundo e todo mundo virou as costas e saiu correndo. Eles devem ter medo de mim. Eu estou falando tudo o que eu quero, com completa impunidade. Ninguém me chamou de idiota, ninguém apontou os meus erros, ninguém me chamou de verme parasita, ninguém disse que eu estou sendo infantil, juvenil e idiota. E quem diz apenas está apelando para argumentos ad hominem. Porque eu aprendi essa palavra em latim agora, e quando você usa palavras em latim significa que você é mais inteligente. Isso mostra o quão culto eu sou. Por isso que você vê muito isso quando você responde alguém que fala merda de uma forma ríspida, o vocabulário da pessoa muda. A sua senhoria deveria pensar, pois devemos doravante pós tal, e tipo, vossa pessoa deveria considerar os seus paliativos. A pessoa começa a ir pro gerúndio e começa a ir pra aula de redação, porque é incapaz de ter uma conversa como um ser humano normal. Então, se eu usar palavras mais complicadas e mostrar uma postura culta, isso significa que eu sou culto. E você não é, porque você falou um palavrão. Você usou um coloquial. Então, esse sentimento de negatividade, ele impera em live streams, porque o meme é mais importante que a pessoa. Ele impera em videogames, porque é importante ser negativo a respeito da coisa popular. É importante ser na internet. Eu brinquei no Twitter, mas é verdade. Toda vez que eu postei algo no Twitter que teve mais de 100 likes ou 100 retweets, sempre, 100% das vezes, eu tive alguém me respondendo apenas, tipo, eu acho que você está errado e você é idiota por pensar assim, e vai embora. Uma pessoa que não me segue, que não me acompanha. Apenas alguém falando, você é um idiota, e vai embora. É apenas o prazer de olhar, opa, essa mensagem é popular e tem várias pessoas partilhando. Eu vou dizer que esse cara é um imbecil. E é isso. O argumento morre aí. Ele para aí, é incrível isso, cara. É absolutamente impressionante como é que as pessoas conseguem viver a vida assim e não sentir vergonha. Sabe, viver de negatividade, só saber expressar negatividade, só saber replicar negatividade e não sentir vergonha de ser dessa forma. É um sentimento que eu adoraria que a gente pudesse superar no futuro. Eu tento fazer os meus melhores esforços para incentivar que as pessoas sejam positivas e que celebrem videogames, que compartilhem videogames e que se expressem de uma forma natural, honesta, sincera, aberta e não vivam exclusivamente de negatividade. Eu mesmo sou alvo dessa negatividade de vez em quando e às vezes cansa. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena, aos pouquinhos, a gente chegar lá. É um topo da colina que eu acho que vale a pena subir. E bom, eu deveria ter falado isso no início, mas eu falo agora. Muito obrigado a você por nos assistir. Você pode continuar ajudando esse canal apenas clicando naquele sininho do YouTube ali embaixo ou se inscrevendo se você ainda não for inscrito. O YouTube cada vez mais só valoriza canais grandes e grandes empresas. E criadores de conteúdo menores como eu e vários outros, a gente sofre por isso porque nem os meus inscritos recebem a notificação dos meus vídeos. Muita gente não sabe quando um vídeo novo vai ao ar porque o YouTube não mostra para eles. E isso prejudica muito a gente. Então, se você puder nos ajudar, clicando naquele sininho, deixando um like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, você está me dizendo que conteúdo tipo esse é conteúdo que você gostaria de ver mais no YouTube. E que mais pessoas fizessem esse tipo de conteúdo. E eu adoraria poder fazer mais desse tipo de conteúdo também. E para isso eu conto com vocês enquanto a gente vai caminhando em direção àqueles 100 mil inscritos. E bem, até o nosso próximo encontro. O meu nome é Araújo, esse é o canal Caps Lock, e eu gostaria muito de ter você aqui de novo no nosso próximo vídeo. E um muito obrigado a você por assistir o nosso trabalho aqui no YouTube.
E também a todos os amigos do canal que fazem o nosso trabalho possível, nos apoiando em padrim.com.br/capslock. Não deixe de nos acompanhar na Twitch ao vivo, em twitch.tv/capslocklive. E também o nosso podcast, o Podcaps, disponível no Spotify, iTunes e todos os grandes sites de podcasts no Brasil. Muito obrigado por assistir o canal Caps Lock!